Olá pessoal, bem-vindos a esta aula de Física. Hoje vamos falar sobre geradores, que são os elementos principais do circuito. É a fonte de alimentação do circuito, é quem vai fornecer toda a energia para um circuito elétrico. São esses caras aí, ó, os geradores. Um exemplo clássico de geradores são as baterias. Por exemplo, a bateria de um automóvel, né? Ela vai fornecer toda a energia que o carro precisa. Toda a energia elétrica que vem lá do farol, da buzina, do limpador, de para-brisa, tudo vem da bateria. Então ela é a fonte de alimentação do circuito. Ela é o gerador do automóvel. Bom, lá em capítulos anteriores nós falamos do símbolo do gerador. O gerador é um traço curto e um traço longo, né? Esse traço curto e o traço longo simboliza polo negativo e polo positivo, respectivamente. Só que nós vamos acrescentar uma coisinha agora. Vamos acrescentar uma resistência ao lado do traço longo, ao lado do polo positivo, tá? Daqui a pouco eu vou explicar o que é essa resistênciazinha que vai aparecer aí. Tranquilo? Vamos ver como é que funciona o gerador então. Agora nós vamos aprofundar mais nesse assunto, né? O gerador funciona da seguinte forma: ele tem que enviar energia elétrica para o circuito. Como que ele vai fazer isso aí? Através da corrente elétrica. Ele vai enviar a corrente elétrica por circuito e, logicamente, a corrente elétrica carrega a energia elétrica para fazer o circuito funcionar. Quando essa corrente elétrica sai do gerador, ela sai pelo polo positivo. Então ela sai do polo positivo, vai lá no circuito, faz tudo funcionar e retorna para o gerador pelo polo negativo. Então ela sai do positivo e volta para o polo negativo. Vamos falar da bateria, que é o mais comum, né? Então para o polo negativo da bateria. Beleza. Quem faz essa corrente sair do positivo e voltar para o negativo é a DDP. Isso nós já estudamos. A DDP é a responsável pelo movimento dessa corrente elétrica aí. Mas ela é responsável pelo movimento da corrente fora da bateria, saindo do positivo, vai no circuito e voltando para o negativo. Só que quando essa corrente chegar no polo negativo lá da bateria, ela tem que ser trazida lá dentro da bateria para o polo positivo de novo, porque ela precisa sair e ficar circulando. Quando ela chegar no negativo, alguém tem que trazer ela para o positivo para a DDP lançar ela para o circuito de novo. Quem faz isso é uma coisinha chamada força eletromotriz, ou simplesmente FEM, força eletromotriz, tá? Será representado por Ezão, é maiúsculo, né? Ou Epsilon, tá? O símbolo então de FEM. Então a FEM é uma voltagem também, só que é uma voltagem interna do gerador, né? É essa voltagem que vai trazer a corrente do negativo para o positivo. A DDP leva a corrente do positivo para o negativo, lá fora. A FEM traz ela do negativo para o positivo, lá dentro. Então a DDP é uma voltagem externa e a FEM é uma voltagem interna, ok? Bom, quando essa corrente é trazida do negativo para o positivo lá dentro do gerador, dentro da bateria, ela faz a bateria esquentar. Esquentar. Quem tem a função de esquentar um circuito é resistor, não é? Se a bateria esquenta, então nós podemos considerá-la como um pequeno resistor, porque ela vai esquentar. E todo resistor tem resistência, né? Então a bateria ou qualquer gerador vai ter uma resistência também. Essa resistência dela é chamada de resistência interna, tá? E é esse Rzinho pequenininho que vai aparecer ao lado do polo negativo. Então esse Rzinho é a resistência interna da bateria, que é considerada como um pequeno resistor, ok? Bom, então aqui, ó, traço negativo e positivo, traço curto e longo, onde está a FEM, né, lá dentro da bateria, o Rzinho, que é a resistência interna, e a corrente que vai sair do positivo, vai lá para o circuito e retorna para o negativo, né?
E aqui está a DDP, que está nos terminais da bateria, nos terminais do gerador. Com esses dados, nós vamos agora encontrar a equação dos geradores. A equação dos geradores é DDP, que é a voltagem externa, né? Igual a FEM, que é a voltagem interna, menos a resistência interna vezes a corrente, tá? Menos Rzinho vezes I, ok? Essa é a equação do gerador. U é igual a E menos RI. O que é o U? DDP, unidade medida, volts. O que é o E? FEM, unidade medida, também volts. O que é o Rzinho? Resistência interna, unidade medida, ohm. O que é o I? Corrente elétrica, unidade amperagem. Ok? Bom, quando o gerador fornece a corrente elétrica lá para o circuito externo, ele lança junto com a corrente uma energia elétrica. E essa energia elétrica vai fazer também lançar para o circuito uma potência. Então o gerador ele vai lançar uma potência para o circuito. Quem tiver ligado nesse gerador é que vai utilizar essa potência lá fora, né? Mas o gerador lança essa potência para quem estiver ligado nele lá. Essa potência lançada por circuito nós vamos chamar de PL, tá? Potência lançada. E nós vamos calcular essa potência lançada por U vezes I, tá? DDP vezes corrente. Então a potência que o gerador vai lançar. Para ele lançar uma potência para o circuito, ele tem que gerar essa potência. Então ele vai gerar uma potência dentro do gerador, né? Lá na FEM, lá dentro, né? Internamente, gera uma potência. Uma parte dessa, aliás, essa potência gerada lá dentro será calculada aqui, ó. Potência PG, que é a FEM vezes a corrente. FEM vezes corrente é a potência gerada. Uma parte dessa potência que ele vai gerar, ele mesmo vai consumir para esquentar. Se ele esquentando, ele perde uma parte dessa potência que ele gerou. Chamaremos essa potência perdida lá dentro por potência dissipada, que é essa potência PD aqui, ó. Como que eu calculo essa potência dissipada? Igual a Rzinho vezes corrente ao quadrado. Rzinho vezes I ao quadrado. Então, o PG é a potência total que foi gerada lá dentro, medida em watts. O PD é a potência que vai ser perdida, potência dissipada, esquentando a bateria, também em watts. O PL é a potência útil que vai lançar para o circuito, também em watts. Cada uma delas calculada aqui, ó. Potência gerada, potência perdida ou dissipada e potência lançada para o circuito. Então nós podemos dizer que nem toda a potência que o gerador consegue gerar, ele consegue lançar para o circuito, uma parte é perdida. Então, por exemplo, ele gera ali 1000 watts de potência, né? Só que ali 300 watts ele mesmo perde para esquentar. Os outros 700 watts que sobrar, aí sim ele lança para o circuito. É por isso que muitos aparelhos têm potências RMS, né? E potências PMPO. A potência PMPO é a potência gerada, é a potência PG, PMPO, Power Maximum Potence, potência PMPO. A potência RMS é a potência Real Maximum System, RMS, Real Maximum System, é a potência lançada para o circuito. Então PG, que está aqui na nossa disciplina, né? É a potência PMPO. E PL, que é o que está aqui, é a potência RMS, a potência real, tá? Então, se ele perde uma parte dessa potência, ele não tem um rendimento de 100%, né? Ele está perdendo energia elétrica aí. Nós podemos calcular, então, o rendimento dele, quantos por cento da potência será aproveitada lá fora, né? Então aqui, ó, rendimento representado por esse Nzinho aí, né? Na verdade não é um N, é a letra grega eta, né? Eta, mas parece um N aí.
Então esse N é a porcentagem de aproveitamento, que pode ser calculada de duas maneiras. PL dividido por PG vezes 100, ou DDP dividido por FEM vezes 100. Então aqui eu sei quantos por cento que vai lançar. Gerou 1000 watts, lançou 800 watts, então o aproveitamento dele é 80%, né? Gerou 1000 watts, lançou 500 watts, o rendimento dele é de 50%, né? Então isso aqui nos diz a porcentagem de aproveitamento do gerador, ok? Vamos imaginar que nós tenhamos um gerador, nessa parte inferior da figura aqui tem um gerador, traço curto, traço longo, onde está a FEM, e resistência interna, nos terminais aqui onde está a DDP. Vamos supor que nesse gerador foi ligado um resistor. Aí a corrente elétrica vai sair do polo positivo do gerador, vai subir por aqui, vai passar nesse resistor, fazer ele esquentar, fazer ele funcionar. Depois essa corrente vai descer por aqui e volta para o gerador. Aí a FEM traz ele para cá, a DDP lança para o circuito, chega aqui, a FEM traz para cá, a DDP lança por circuito e assim por diante. A corrente fica circulando. Aí eu resolvo ligar um fiozinho aqui, ó, desse ponto até nesse ponto, sem nenhuma resistência ligada aqui, só um fiozinho. Quando a corrente sair do gerador aqui agora, ela vem, quando ela chegar aqui nesse ponto é um nó. Tem duas opções para ela. Ela pode subir, passar na resistência, ou ela pode virar por aqui e passar por esse fio com caminho livre. Aqui é um caminho difícil para ela passar, tem resistência. Já aqui no meio é um caminho livre, não tem resistência. Então ela prefere passar por aqui. Não vai nenhuma corrente lá em cima. Esse resistor não funciona. Eu não estou dizendo que ele queima, eu estou dizendo que ele não funciona, tá? Aparelhos em curto, eles não funcionam. Então ele não deixa de funcionar, não está passando corrente por ele, né? O que queima é a corrente alta. Se não tem corrente, ela não vai queimar. Mas deixa de funcionar. E a corrente passa toda por aqui, ó. Isso é chamado de curto-circuito. A única resistência que vai funcionar é a resistência interna, que é pequena. Então a corrente ela vai ser muito alta. Essa corrente alta é chamada de curto-circuito. Corrente de curto-circuito, ICC, tá? Como é que eu calculo essa corrente? Ela vai ser igual a FEM dividido pela resistência interna, tá? Força eletromotriz dividido por resistência interna, ok? É a máxima corrente que pode ter no gerador. Você provocou um curto-circuito na bateria, ela vai funcionar com carga máxima, com corrente máxima. Vai esquentar muito, ela pode colar as placas e danificar a bateria, tá? Então o gerador em curto ele pode ser danificado. Uma observação importante é que existe o gerador ideal. Na prática não, na prática isso não existe não. Na teoria sim, existe o gerador ideal. O que é um gerador ideal? Aquele que não esquenta, aquele que não perde potência nenhuma, aquele que tem um rendimento de 100%, né? Se ele não esquenta, ele não tem resistência interna, né? Mas isso não existe na prática, tá, gente? Só na teoria. Então, o gerador ideal não possui resistência interna, 100% de aproveitamento, rendimento 100%, né? Resistência interna 0. Nesse caso, a DDP é igual a FEM, porque não vai perder nada, né? Toda a voltagem interna vai ser igual à voltagem externa, não vai perder nada. E o rendimento é 100%. Isso é na teoria, tá? Pode ser que alguns exercícios aí, atividades, apareçam geradores ideais, né? Mas na prática isso não tem, ok? Se eu provoco então um curto-circuito aqui no gerador, o que vai acontecer? A tensão nula. A tensão é nula. Por quê? Porque a DDP é 0, não tem DDP externa, tá? O resistor que foi ligado aqui no gerador, ele não funciona. Ele não funciona. Então, não tem DDP. Porque se não tem corrente, significa que não tem DDP. Então, o DDP é 0. E a corrente é a máxima, que é a corrente de curto-circuito.
Então, gerador em curto implica DDP zero e corrente igual a corrente curto-circuito. Se o gerador está desligado, você tem a bateria desligada, né? A corrente é nula, não tem corrente. Está desligado, não tem corrente. Corrente igual a zero. Mas a tensão é toda a tensão da bateria. Então, a bateria de 12 volts desligada, ela tem 12 volts. A FEM dela é 12 volts, a DDP também é 12 volts. Mas se você ligar, a DDP não vai ser igual a FEM. A DDP vai ser menor do que a FEM. Então, a bateria ligada, por exemplo, ela pode dar aí 10 volts. Isso é a DDP, né? A FEM continua 12, mas a DDP cai para 10 volts. Se ela estiver desligada, não vai cair nada. Então, DDP é igual a FEM se estiver desligado o gerador, ok? Aí tem um gráficozinho aqui que representa melhor isso aí, ó. Quando a corrente é zero, a voltagem é máxima, que é a DDP. Quando a voltagem é zero, a corrente é máxima, que é a corrente curto-circuito. Então, nesse ponto aqui, o gerador está desligado, DDP é igual a FEM. Nesse ponto aqui, o gerador está em curto-circuito, porque a corrente é máxima. Desligado aqui e em curto aqui. O restante aqui é um gerador ligado a um resistor qualquer externo aí. Ok? Esse é um gráficozinho só para simbolizar toda a vida de um gerador, representar a vida de um gerador. Ok? Bom, aquela lei de Ohm, U igual a RI, é usada para um circuito simples, né? Quando nós temos então um gerador que não é ideal num circuito, aliás, a gente pode ter vários geradores, né, no circuito aí, que tem resistência interna, que tem FEM, que tem a resistência externas também, né? Um circuito completo agora. Nesse caso, a gente trabalha com a lei de Pouillet. Lei de Pouillet. O que diz a lei de Pouillet? A soma de todas as FEMs, somatório de todas as FEMs, é igual a somatório de todas as resistências, tanto interna quanto externas, multiplicado pela corrente elétrica. De novo, a somatório das FEMs é igual a somatório das resistências, multiplicado pela corrente elétrica. Então, por exemplo, aqui eu tenho um circuito, tem uma FEM aqui, tem uma resistência interna aqui, uma resistência externa do circuito aqui, outra FEM aqui, outra resistência interna. Então, somatório de E é somatório das FEMs, FEM total. Somatório de E é somatório das resistências, resistência total, incluindo resistência interna. E I é a corrente total do circuito. Então, eu aplico essa lei de Pouillet, que não é a lei de Ohm, tá? É diferente um pouquinho, né? Para um circuito que contenha geradores. Tranquilo?